Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos fazer uma questão agora da banca Quadrix sobre polinômios e equações polinomiais, que você pode chamar de equação algébrica também, tá certo? Vamos lá. A questão ela vai falar o seguinte pra gente. Normal, ó, t de 1 é igual a t de 2, que é igual a 1, certo? Então nós temos essa primeira informação aqui. Depois o problema fala que t de 3 é igual a 2, temos essa segunda informação. E depois ele fala que t de n é igual a t de n menos 1, mais t de n menos 2, mais t de n menos 3, para todo n pertencente aos naturais, e esse n precisa ser maior do que 3, tá certo? Então, nessa equação aqui, eu só posso substituir, né, no lugar do n, valores que são maiores do que 3 e natural. Se você quiser fazer um aprofundamento, é como se fosse o seguinte, ó. O que acontece? Eu só ia formar esse conjunto aqui, ó. Né? N é esse conjunto aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e vai embora, certo? Só que aqui eu não posso colocar o 0, nem o 1, nem o 2 e nem o 3. Então, o conjunto passa a ser esse aqui, ó. A partir do 4. Então, você tem 4, 5, 6, 7 e vai embora sem nenhum problema, tá certo? Aí o problema fala assim, ó, chama-se de sequência de Fibonacci, certo? A sequência dada pela fórmula de recorrência acima. No que se refere a essa definição, julgue o item. Vamos lá. Os quatro primeiros números da sequência de Fibonacci são raízes dessa equação aqui, ó. Muito bem. Então, primeiramente, nós vamos ter que fazer o seguinte. O problema deu que o primeiro número da sequência, vamos colocar aqui, ó, t de 1, é igual a 1. O problema fala que o segundo número da sequência também é igual a 1. O problema fala que o terceiro número da sequência de Fibonacci é o 2. E está faltando a gente calcular o quarto número da sequência. Então, esse é o nosso primeiro passo. E como que nós vamos calcular o quarto número? Nós vamos jogar aqui na sua relação, que é essa aqui, ó. Veja que no lugar do n, nós vamos colocar aqui o 4. E eu posso fazer isso porque aqui, ó, onde que o n pertence? A esse conjunto aqui, ó. Então, se eu substituir, vai ficar assim, ó. T de 4, que é igual a t de 3, porque aqui não é n menos 1, então fica 4 menos 1, certo? Mais, aí vai ficar t de 2, porque vai ficar 4 menos 2, aí eu vou colocar mais t de 1, porque vai ficar 4 menos 3. Só que esses valores nós temos. Então, por exemplo, t de 4 vai ser o seguinte, o t de 3 que é 2, mais o t de 2 que é 1, mais o t de 1 que é 1. Então, nós vamos concluir que o t de 4 é igual a 4. Então, nós achamos o quarto valor. Só que o problema faz uma afirmação. Ele está afirmando que esses valores, t de 1, t de 2, t de 3 e o t de 4, são raízes dessa equação aqui, certo? A equação é essa aqui, ó. Vou colocar ela aqui. X à quarta menos 8x ao cubo mais 21x ao quadrado menos 22x mais 8 igual a 0. É uma equação do quarto grau, tá certo? Se é uma equação do quarto grau, então ela possui 4 raízes. Aí como que a gente vai testar? Nós vamos aplicar aqui Briot-Ruffini. Então, Briot-Ruffini vai ser o seguinte. A gente vai descobrir se esses valores aí de fato são raízes dessa equação. Nós vamos pegar o primeiro valor que é 1. Vamos considerar que ele seja raiz e a gente vai comprovar isso ou não. Se não for, a gente já fala que a questão está errada, beleza? Aí, se você não lembra como que trabalha Briot-Ruffini, você precisa voltar e trabalhar isso. Mas olha só, você vai montar essa tabelinha, os valores aqui em cima a gente vai colocar os valores que acompanham x,
Tá vendo? Ó, o valor que acompanha x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x e o termo independente. Então aqui nós temos, ó, o valor que acompanha x à quarta é 1, o valor que acompanha x ao cubo é menos 8, o valor que acompanha x ao quadrado é 21, o valor que acompanha x é menos 22 e o termo independente é 8. No termo independente você vai separar aqui, ó, né? O que acontece? Se 1 for raiz, que é esse cara aqui, o resto aqui tem que ser 0, logo abaixo do 8, tá? Então a gente vai comprovar. Então vamos lá. Como que aplica Briot-Ruffini? Pega o primeiro valor aqui e repete, 1. E aí você vai, primeiramente, multiplicar, depois você vai somar. Então vamos lá, ó. 1 vezes 1 é 1, mais menos 8 é menos 7, certo? Aí você repete o processo. Menos 7 vezes 1 é menos 7, mais 21, isso vai me dar 14, não é isso? Cuidado para não errar a conta. 14 que multiplica 1 é 14, menos 22 vai dar menos 8. Menos 8 que multiplica 1 é menos 8, mais 8, zerou. Opa, então esse 1, ele é raiz mesmo. Que, na verdade, aqui ó, a gente já comprovou o t de 1, beleza. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o t de 2, que é 1, ó. Vamos colocar aqui. Aí você fala assim, ué, professor, o mesmo valor pode ser raiz mais de uma vez? Pode, sem nenhum problema, tá? Vamos lá, vamos repetir o processo. Agora, o menos 8 passa a ser o termo independente. Então, eu vou colocar aqui separando. Se o valor que ficar embaixo do menos 8 for 0, é porque o 1 é raiz. De novo. Então, vamos lá, ó, desce 1 aqui, que é o primeiro valor. E aí você faz todo o processo novamente. 1 que multiplica 1 é 1, mais o menos 7 é menos 6. Menos 6 que multiplica 1 é menos 6, mais 14 é 8, certo? 8 que multiplica 1 é 8, com menos 8, 0. Opa, então o 1 também é raiz novamente, tá certo? Então, deixa eu prolongar aqui, porque nós vamos precisar do espaço, tá? Beleza. Vou fechar aqui mais uma vez, tá certo? Então, aqui, ó, nós comprovamos que o 1 é raiz de novo. Agora, nós vamos pegar o t de 3, que é o 2. Então, você vem e coloca o 2 aqui. Então, se o 2 for raiz, agora a gente vai separar aqui, ó, o 8 é o termo independente. O valor aqui embaixo do 8 tem que ser 0. Se for 0, o 2 é raiz. Vamos lá, desce 1, desci, ó. Faz o processo. 1 que multiplica 2 é 2, mais menos 6 é menos 4, certo? Menos 4 vezes 2 é menos 8, com mais 8, zerou. Opa! Então, ele de fato é raiz, tá certo? Então, aqui, ó, ele de fato é raiz e falta a gente comprovar o t de 4, que é o 4. Então, aqui, ó, a gente coloca o 4 aqui, a gente precisa ver se ele é raiz. Então, vamos fechar aqui, só para ficar no mesmo padrão, né? Agora, o menos 4 é o termo independente, ó. Se o valor embaixo dele for 0, é porque o 4 é raiz. Desce 1, ó. 1 que multiplica 4 é 4, com menos 4, zerou, fechou. Ou seja, todos os valores da sequência de Fibonacci, os 4 valores, realmente são raízes dessa equação aqui, ó. Tá certo? É claro que eu usei o método de Briot-Ruffini, você pode usar o método chave, você pode trabalhar com a parte de trinômio, você pode trabalhar com a parte de fatoração, enfim. Eu acho que esse processo que eu fiz, diante de todos os outros, é melhor, mas isso fica a critério de cada um, beleza? Show de bola? Então trabalhamos essa questão aqui agora da banca Quadrix, do assunto de polinômios, e eu te vejo na próxima. Até lá!